Hi, queridos, estamos no mês do orgulho LGBTQIAP+. Prazer, eu sou Idel Andrade, faço parte do Coletivo Girassóis e a gente está aqui numa grande mesa celebrativa, porque é um mês incrível, para celebrar a nossa diversidade, as nossas lutas, conquistas, mas também para poder falar de temas diversos. E o mês do orgulho é um mês diversos, né? Um mês de pluralidade de existências. E com pessoas plurais, incríveis, inclusive Gioconda, que está aqui com a gente, do Mães da Resistência. Lídia, que sou Mães da Resistência e também sou do Coletivo Girassóis. Ana Luz, da Igreja Filhos da Luz. Elber, do Coletivo Girassóis, Espíritos pelo Bem Comum. Marisa Gardner. João Paulo, mais preferido me chama de JP, eu sou morador da outra casa coletiva. Mateu. Oi, Mateu. E a gente está na outra casa coletiva, nós estamos na outra casa coletiva, que é uma casa que acolhe pessoas LGBTQIAP+, que infelizmente no Brasil nós temos também um índice muito grande de pessoas que não são acolhidas às suas famílias, e essas casas elas funcionam exatamente para poder acolher essas pessoas, e que a gente, o nosso objetivo, enquanto idealizador da vida, da dignidade, é para que essas casas elas possam continuar existindo, só que esse acolhimento ele continue na família, né? Para que não possa existir essas outras casas, porque se existem essas outras casas é porque existe um processo muito grande e forte nas famílias, mas enfim. Idel, entrando aqui nesse eixo, a grande importância desse acolhimento familiar, né? Que é a nossa missão. Mães têm essa missão de levar esse acolhimento, de levar esse entendimento para essas mães, que esses filhos não têm nenhum tipo de problema, não têm defeito, eles são perfeitinhos, do jeito que nasceram, não é isso? Uhum. E falando em diversidade, a gente está aqui com diversidade de pessoas, e é o que acontece. Gioconda, do Mãe Diversidade, Alan Luiz, da Igreja Filhos da Luz, é do Movimento Espírita também, Lídia também, mas assim, lugar de fala, né? É importante, inclusive, a gente está discutindo sobre isso, lugar de fala. Até que ponto eu posso falar de um determinado tema? Mas em pleno século XXI, também, eu não posso ser uma mãe, né, e não apoiar o meu filho, ou estar na causa, né, Gioconda? Eu acredito que essa missão, né, é do ser humano. Independente do local que ele esteja, se ele tiver esse acolhimento, se for fraterno, né, então ele terá o momento dele de fala, né? Então, assim, de que adianta a gente dizer, tem uma mãe e ela tem o momento dela de fala. Alan não é mãe, mas ele pode muito bem sentir o que eu sinto numa mãe, né? Então, assim, o lugar de fala é o lugar de amor, o lugar de acolhimento, sabe? E é o lugar da empatia, né? A empatia. Porque o que faz a gente poder pensar aquilo pelo outro, ou sentir o outro, é a empatia. Isso mesmo. Então, assim, se eu não sou, por exemplo, eu sou mãe e eu não sou filho. Aliás, só todo mundo é filho, né? Pensando bem, mas, por exemplo, eu sou mãe, mas eu não sou lésbica. Mas eu entendo, porque eu tenho empatia pelas mulheres lésbicas. Então, eu penso que há o que faz a gente, eu entendo perfeitamente a ideia do lugar de fala e entendo sociologicamente como ele funciona. Mas a gente não pode se engessar nisso, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Porque o que vai além disso é a empatia, é o amor pelo outro, é entender a diversidade humana. Então eu posso entender e posso me colocar também, né, como aquele outro. Bom, eu acredito que historicamente a gente vem sofrendo muito com essa questão de interpretação, né? Acho que isso aí vai muito também da minha área, né, teológica, porque devido a essa questão da falta de interpretação de texto, tem uma frase, inclusive essas frases de Instagram, de rede social, que fala: falta muito amor na sociedade, mas também falta muita interpretação de texto. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas pegaram esse negócio de lugar de fala. E hoje existe uma questão, inclusive midiática, né, que vem trazendo um sofrimento muito grande, uma apropriação inadequada, errada desse negócio do lugar de fala. A gente viu, por exemplo, recentemente os reality shows, né, como o BBB e tal, muita gente se apropriando, não, é meu lugar de fala, é meu lugar de fala, e aí com isso
dessa má interpretação, a gente vai segregando. Então, por exemplo, eu estou hoje aqui representando uma igreja, que é a igreja inclusiva, né, professando a fé cristã, mas quantas vezes historicamente, pela questão do lugar de fala, dessa questão religiosa, a gente não vem sofrendo, a gente não vem segregando, separando o outro dentro da comunidade LGBTQIA+, né? Então, assim, não, eu sou gay, eu não posso falar pela pessoa trans, eu não posso falar pela pessoa pan, né? Então, assim, e aí a gente vem trazendo isso de uma forma tão partidária que aí a gente acaba segregando, e tudo que a gente segrega enfraquece, e a nossa luta acaba enfraquecendo por conta disso, né? Então, quem foi que disse que nós não podemos lutar pela causa indígena? Né? Quem foi que falou que nós não podemos ser antirracistas? Né? Por que eu não posso pegar o meu lugar de privilégio e converter isso em uma fala, um lugar de luta? Né? Mas para isso a gente também precisa aprender, a gente precisa andar junto. Então, eu não estou aqui fazendo críticas às pessoas que defendem essa questão do lugar de fala, né? Porque existem vivências que eu posso falar, vocês podem imaginar, mas só quem sentiu na pele é que sabe, né? Então, assim, eu jamais posso aqui dizer que eu sei o que é, né, sofrer uma transfobia, sofrer um ataque racial, né, ou até mesmo ter a minha terra invadida, né, como a causa indígena. Eu estou falando de casos de eventos que eu me envolvo, né? Eu tenho todo um trabalho voltado para a população indígena, isso está no meu sangue, né? Vem de família, né? Meus avós eram indígenas, mas quantas vezes eu estou no meio desses movimentos e eu escuto pessoas dizendo: o que você está fazendo aqui? Não, você não tem. O que você está fazendo aqui? E às vezes isso me impede de sentar numa roda, por exemplo, por eu ser cristão. Alguns anos atrás, por exemplo, quando eu fui tentar me filiar num partido, um partido que eu não quero citar aqui o nome, mas que quando eu cheguei para eles para poder me filiar, que eles me falaram, foi: não, você é cristão e as nossas ideias vão se bater, não dá para você se filiar. Acabei não me filiando a um partido político, e ali eu acabei desistindo de me envolver mais ainda com política por conta disso. E aí essa falta, quando o pessoal se apropria demais desse negócio do lugar de fala, eles acabam desapropriando, até mesmo perdendo a oportunidade de ensinar o outro a lutar pela causa. Então não é porque você não é uma pessoa trans, não é porque você não é indígena que você não vai lutar pela causa, sabe? A gente precisa começar a pensar um pouco sobre isso. E aí vem assim uma crítica voltada para um desabafo, porque a gente passa muito por isso, né? Do tipo, né, assim, eu já fui paralisado, por exemplo, aqui na Universidade Federal, no meio de uma palestra, onde o pessoal levantou e disse: não, você tem que ficar calado porque você é branco, você é passável, você se passa por um homem hétero em qualquer lugar, então você não... E assim, eu carrego na minha luta, né, 15 anos de inclusão aqui no estado do Ceará. Mas, por outro lado, a gente precisa reconhecer um pouco o nosso lugar de privilégios, sim, né? Claro. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente entende que essa é uma questão dos privilégios que a gente tem, por ser hétero, por ser branco, por ser... Então, há um privilégio. Agora, reconhecer que o meu lugar é um lugar de privilégios, mas ao mesmo tempo não abandonar e não deixar a luta, que é a luta daqueles que estão, enfim, sendo massacrados, sendo mortos, né? É por isso que eu estou falando, pegar o seu lugar de privilégio e transformar isso numa luta, né? Levantar essa bandeira de luta. Eu estive lá em São Paulo e o fundador de uma das casas que tem lá, que é uma casa de acolhimento, é um homem cis branco, né? E assim, todo o trabalho dele é voltado para as mulheres trans e travestis. Então, assim, a minha pergunta para ele foi: você não sofreu preconceito? E ele falou: ele sofreu muito preconceito no começo, mas cabe aqui pegar meu lugar de privilégio e lutar, né? Dentro dessa ótica. Se a gente pega por esse seu link aí, Lígia, que está na luta por pessoas de rua há quantos anos? Mais de 15 anos, 30. E ela nunca foi moradora de rua, né? Mas ela sente o que eles sentem. E não para a luta dela. Então, se a gente tivesse que colocar as pessoas em lugares de fala e de vivência, não existiriam
Ele que fundou a Casa de Mas a Pessoas gente entende Trans, que o né? lugar político também é um lugar, por exemplo, eu sou, mas quando eu convivo com pessoas em situação de rua há 30 anos. Mas, por exemplo, quando o lugar político ele tem que ser ocupado por aquela pessoa que está em situação de rua. Então, a gente tem um movimento nacional de pessoas em situação de rua que tem o seu espaço de fala. Eu falo como ONG, eu falo como, né, como lugar daquele que está somando. Mas o lugar político ele precisa ser representado. Eu acho que isso é importante. A gente não questiona isso. Não. Que o lugar político Claro. tem que ser aquele, que a gente tem que eleger pessoas trans, Sim, pessoas claro. LGBTs, que a gente tem que ocupar. Isso é muito importante. Agora, a gente não pode. O que a gente está questionando aqui, que é a nossa fala no começo, é não encapsular, não Sim. achar que são as disputas, entende? Que a gente não precisa disputar, a gente precisa fazer com que essas pessoas que estejam no espaço público, que é o espaço político, ele seja ocupado pelas pessoas, pelas que estão legitimamente, aqueles que vivenciam aquilo. Vou fazer uma contribuição. O Gessé de Souza, reconhecidamente um grande estudioso, né, escritor, o último livro que ele lançou, Como o Racismo Criou o Brasil, é um trabalho de mais de 3 décadas de estudo sobre a questão do racismo. E no primeiro capítulo, a primeira crítica forte que ele faz é justamente o perigo dessa questão do lugar de fala, né? Que muitas vezes pode ter sido, inclusive, modulado e tem sido usado de forma a aparelhar a fala das pessoas, silenciando. Quando muitas vezes, aparentemente, você estaria dando voz para as pessoas que teriam sido excluídas de falar, na verdade você está silenciando uma parte significativa das pessoas que ajudariam no processo. Por quê? Por exemplo, se você restringe a fala aos grupos de forma seccionada e estanque, você mantém contido, né, e restrito ao mesmo núcleo, a uma certa bolha, aquele discurso, né? Você não adianta se você, por exemplo, se o discurso sobre o racismo no Brasil ficar, por exemplo, restrito apenas à população parda, negra, miscigenada, e isso não invadir o espaço dos brancos. Não adiantou nada, porque o problema não está aí. Com quem é que está o problema que precisa ser resolvido? Com quem precisa ser discutido, né? E a partir do momento em que eu tenho uma pessoa dita privilegiada, branca, hétero, socialmente e economicamente favorecida, no momento em que ela começa a falar daquilo que não é o que ela vive, mas que aquilo incomoda ela na condição existencial humana, por simpatia, aí você tem repercussão, né? Então, aí agora falando do ponto de vista do espírita. Uma coisa é você falar no sentido da imanência, da existência. Então, na minha imanência, hoje, eu sou um homem hétero, cis. Mas, na minha percepção de transcendência, que eu não tenho como pensar espírita sem ver a questão da transcendência, eu estou assim. Eu não sou assim. E não serei e não fui. Então, se hoje, no momento, eu não poderia falar como mulher, pude falar antes. A minha experiência espiritual me dá credenciais para falar como mulher. E se não fosse assim, se pensar que essa fosse a minha primeira existência humana, e não, né? Evolutivamente, claro que não seria, eu preciso já estar apropriado dessa fala, do entendimento e da simpatia pela causa feminina, porque da próxima vez eu posso ouvir nessa condição e não vai ser a partir daí que eu preciso começar a pensar sobre o assunto. Então, assim, no sentido do espírita, ele não tem condições de entrar num debate sem pensar na transcendência. E aí, quando você fala desse aspecto, você pega todas as bandeiras. E aí eu preciso pegar todas as bandeiras mesmo, de forma cultural, de forma geográfica, de forma existencial, da apresentação de gênero, o que seja. Então eu estou habilitado a falar de qualquer coisa. Então, só para dar uma contribuição, recentemente agora, não sei se vocês conhecem, né, a Nilza Duarte de Amar, lá do Curió, né, uma mulher preta, né,
de movimento social que vem lutando há quase 30 anos. Já tem aí todo um trabalho da inclusão de mulheres bissexuais e lésbicas. E agora, esse mês, ela foi participar de um edital e ela foi, né, rejeitada pela bancada, porque informaram que ela era branca. E aí a bancada, toda a bancada, né, de avaliação feita por pessoas brancas, né, e aí depois de várias denúncias, né, depois que a gente começou a denunciar, e aí foi que a secretaria, né, deu uma pausa no processo edital, disse que ia fazer um curso, fez um curso de avaliação, trocou a bancada, né, inclusive agora, até a gente esteve com ela agora recentemente, que a gente perguntou como estava, e agora o edital, né, vai passar justamente por essa causa. Então, quando eu tenho essa questão do lugar de fala, eu tenho só receio, eu ainda tenho muito medo das pessoas se apropriarem de uma coisa errada. Mas, assim, é muito importante a gente ver esse trabalho da empatia. Eu acho que o lugar de fala está nessa questão, resumindo nessa questão da empatia, mas eu tenho muito medo da segregação. Porque a segregação faz com que, por eu não ser espírita, eu não defenda um espírita, eu não defenda um bandista. Hoje a gente vê que as religiões que mais sofrem no nosso país é a religião de matriz afro, justamente por um preconceito arraigado aí, né? E a gente transformado de religião, e a gente vê, e aí você pode falar, não, mas isso é a questão, né, puxando aqui para o meu lado, mas é a questão dos cristãos, eu vou encerrar falando isso para vocês, porque ninguém sabe, porque países como, por exemplo, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Estados Unidos, havia uma segregação, e inclusive, né, o que hoje os pentecostais, né, os ditos pentecostais têm, essas manifestações nos seus cultos e tudo, isso vem justamente aí dos cultos cristãos afrodescendentes, isso vem justamente aí de uma população negra, e a gente traz isso, só que aqui no Brasil isso não é reconhecido. Mas se a gente for estudar historicamente, a gente vai ver que há essa mistura, porém, né, aqui eu estou falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás, a gente vai fazer um estudo do cristianismo brasileiro e a gente vê que dentro do cristianismo, né, os homens e mulheres negras não podiam assumir cargos dentro do cristianismo. Estou falando, então a gente vê que não é uma questão de ser uma religião, ser uma religião demonizada, como muita gente diz, é justamente essa raiz do racismo. E aí essa questão do lugar de fala, se apropriar de uma coisa, eu tenho muito medo.